Fala galera, Dahmer, um canibal americano, sucesso da Netflix, são mais de 300 milhões de horas assistidas que já fizeram da produção a quinta mais assistida da plataforma. Esse sucesso gerou uma nova movimentação em torno do tema e desenterrou curiosidades que você precisa saber sobre o personagem. Então se prepara porque esse vídeo você vai ficar por dentro desse universo macabro e cheio de curiosidades sobre Dahmer. Bora lá pro vídeo? Mas antes galera, não saia desse vídeo sem antes dar o seu like. Sua colaboração é muito importante para que eu possa continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, para de dar bobeira e se inscreve aí. Seu dia vai ser muito mais feliz se você fizer isso. Muitas pessoas não sabem, mas outros dois filmes já contaram a história do assassino antes da recente série da Netflix. Lá em 2002, com o filme Mente Assassina, que falava sobre os assassinatos, e em 2017 com o filme Meu Amigo Dahmer, que foi inspirado em um livro criado por um amigo de infância de Jeffrey Dahmer e tem como foco a sua adolescência conturbada. Daí a gente pode concluir que a produção da Netflix uniu um pouco desses dois filmes, trazendo a infância de Dahmer e como ela teve relação com os crimes que ele viria a cometer. O produtor Ryan Murphy, que é responsável pela série, já era conhecido por criar histórias com serial killer bem antes de Dahmer. Suas obras mais conhecidas do gênero são American Horror Story e Scream Queens, e foi o diretor que convidou o próprio Evan Pierce para interpretar Jeffrey Dahmer por conta de sua versatilidade em representar serial killers, uma vez que já representou esse tipo de personagem em outros filmes. E galera, Evan estava tão decidido, tão focado em representar Dahmer fielmente na esperança de demonstrar como a vida das vítimas foi impactada pelo assassino, principalmente as que sobreviveram, que ele estudou bem o serial killer. Ele foi em busca desse material com biografias, boletins de ocorrência, áudios, até uma entrevista com o jornalista Stone Phillips em 1994, 2 anos após a sua prisão. Went to YouTube and watched he told me also to watch the Stone Phillips interview, and so I watched that and then proceeded to read biographies, and I was able to read the police report and his confession. Algumas das cenas na série foram adaptadas quadro a quadro da vida real, fizeram um paralelo entre ficção e realidade, que impactou ainda mais o telespectador. E o maior exemplo foi o julgamento de Dahmer, onde os familiares das vítimas compareceram para prestar depoimento. Certamente foi um dos momentos mais marcantes desse caso, pois todos os presentes estavam visivelmente abalados enquanto Dahmer estava estático e em silêncio. Uma das cenas mais enigmáticas é quando Rita Isbell confronta Dahmer pelo assassinato de seu irmão. Muitos questionam o fato de Jeffrey não ter recebido a pena de morte, outros assassinos americanos, mesmo após sua confissão. Isso não aconteceu, pois a pena de morte foi abolida em 1853 no estado de Wisconsin, onde fica Milwaukee, cidade onde Jeffrey morou e cometeu seus crimes. Sem a condenação, Dahmer foi levado para a prisão perpétua e passou os últimos 2 anos de sua vida na penitenciária de Columbia, onde foi morto por outro detento. Um personagem bastante marcante na série é Tony Rios. Para quem já assistiu à série, ele é um personagem carismático, gentil e era próximo de Dahmer na ficção e na vida real. Durante a infância, ele perdeu a audição como efeito colateral de medicamentos. Na adolescência, se interessou por moda, mas teve dificuldades em seguir a carreira devido à surdez. Tony tinha 31 anos quando conheceu Dahmer. Embora o assassino nunca tenha admitido o relacionamento entre eles, amigos próximos de Tony revelaram que os dois visitaram a residência de Dahmer algumas vezes. Eles acreditavam que Tony e Jeffrey estiveram juntos por 2 anos quando ele mentia sobre quem realmente era. Um outro personagem da série que acabou tendo pouco destaque foi David Dahmer, o irmão mais novo de Jeffrey. E uma curiosidade, foi o próprio Jeffrey que escolheu o nome do irmão. Com 12 anos, David foi embora com a mãe para a Califórnia após o divórcio de seus pais, se afastando de Jeffrey antes mesmo dos assassinatos. David se distanciou ainda mais após a prisão. O mais surpreendente é que, apesar da vida pública dos pais de Dahmer, o irmão mais novo conseguiu se manter longe dos holofotes da mídia, principalmente depois que mudou de nome. Pois é, ele sentia tanta vergonha do seu irmão que chegou a mudar de nome. Ele não queria ser lembrado como o irmão do serial killer. E nesse desenrolar da trama,
eis que aparece Glenda Cleveland. Essa tinha garra, pois ela não sabia onde estava se metendo, mas enfim, ela fez diversas ligações para a polícia, denunciando o comportamento estranho do rapaz que vivia próximo de sua casa. Glenda, na série, era vizinha de porta de Dahmer, mas isso não era verdade, pois ela vivia no prédio ao lado e não no apartamento ao lado. Entretanto, ela realmente denunciou tudo que a série mostra. Após a prisão, ela tentou retornar à sua vida normal e felizmente teve seus esforços reconhecidos pela comunidade local, onde morou até 2009. No ano seguinte, aos 56 anos, ela veio a falecer de causas naturais. Um outro fato bem peculiar da série é que Jeffrey utilizava lentes de contato amarelas enquanto fazia suas vítimas. Esse mistério faz parte das investigações que levaram à sua prisão, mas só foi revelado há pouco tempo. Na verdade, ele usava essas lentes sim. Para ele, essas lentes eram um agente do mal, assim como os personagens Palpatine de Star Wars em O Retorno de Jedi e Vernamon em O Exorcista 3, que também utilizavam lentes amarelas. Dahmer torturou e assassinou 17 homens, em sua maioria negros, que tinham entre 14 e 33 anos. Sua prisão aconteceu quando estava prestes a fazer sua 18ª vítima, um rapaz de 32 anos. Na época, o rapaz foi atraído até o apartamento do assassino com a desculpa de que ganharia $100 para tirar fotos nuas. Quando entrou lá, notou um cheiro horrível e viu caixas de ácido clorídrico. Após um tempo, ele também viu fotos de jovens nus coladas na parede e uma TV que passava o filme O Exorcista 3. Segundo ele, Dahmer parecia estar em transe enquanto assistia ao filme. Foi quando o rapaz bateu a cabeça dele e saiu correndo de lá. Na fuga, ele encontrou 2 policiais e juntos retornaram para o apartamento dele, onde encontraram fotos de corpos desmembrados que o assassino colecionava, além de muitas outras evidências tenebrosas. Após a prisão de Dahmer, Edward se envolveu em acusações de posse de drogas, roubo, danos materiais e falta de pagamento de pensão alimentícia. Durante o julgamento do serial killer, que foi transmitido ao vivo, Edwards foi reconhecido pelo estado de Mississippi e acabou preso. Dahmer realmente trabalhou como flebotomista por um tempo em um hospital de Milwaukee, ou seja, ele fazia coleta de sangue para exames. No entanto, diferente do que a série conta, o assassino não costumava beber o sangue dos pacientes. Mesmo com um histórico de canibal, em seu depoimento, Dahmer admitiu ter provado o sangue, mas que não fez disso um hábito. Segundo Lionel Danner, o pai de Jeff, quando criança ele tinha um comportamento dócil e feliz. Porém, tudo mudou quando ele precisou fazer uma cirurgia de hérnia dupla. A partir daí, o comportamento de Dahmer teria mudado completamente, fazendo com que ele ganhasse interesse em dissecação de ossos de pequenos animais. E logo na adolescência, Dahmer teve problemas com o alcoolismo, que o acompanhou até sua prisão em 1991. Conforme a série mostra, de fato o assassino trabalhou como médico no exército americano enviado para a Alemanha Ocidental. Os superiores de Jeffrey contam que o jovem iniciou com um desempenho acima da média, mas que decaiu após o contato com as bebidas alcoólicas. Foi nesse momento que muitos soldados que iam à enfermaria começaram a relatar casos de abuso por parte de Jeff. O exército optou por dispensar Dahmer por inaptidão, e ele foi enviado de volta aos Estados Unidos. Antes de iniciar a série de assassinatos, Dahmer era conhecido como o palhaço da turma. Segundo seus colegas de classe, ele era um adolescente solitário, mas que conseguia se dar bem com todos devido ao seu comportamento brincalhão. Entre as piadas de mau gosto, Dahmer imitava pessoas com deficiências especiais e ataques de epilepsia. Outro fato curioso é que uma vez Jeffrey e seus amigos organizaram uma pegadinha e fizeram Dahmer aparecer nas fotos de várias turmas no anuário da escola. Quando isso foi percebido, os professores trataram de esconder Dahmer, pintando o seu rosto nas fotos. Mesmo com isso tudo, na faixa dos 15 anos, os colegas notaram que ele era alcoólatra e decidiram se afastar dele. Após sua prisão, Dahmer depois admitiu o assassinato dos 17 jovens. Ele também contou que estava realizando experiências com as vítimas na tentativa de transformá-las em zumbis e mantê-los sob o seu comando. Em alguns casos, ele fazia lobotomia para injetar ácido no lobo frontal. Uma das piores curiosidades sobre Jeff Dahmer é que após torturar e assassinar suas vítimas, ele as colocava em posições sugestivas e tirava fotos polaroids dela. Foram essas fotos, inclusive, que denunciaram que tinha algo de muito macabro nisso tudo. Ele não era apenas um assassino. Estava claro que ele tinha prazer em fazer aquilo.
E isso, galera, é o pior tipo de assassino, uma vez que sua personalidade não tem filtro. A pessoa não consegue transitar entre o certo e o errado, ela simplesmente vai lá e faz. Após Edward retornar ao apartamento com os policiais, eles encontraram todas as fotos que o assassino mantinha arquivadas no local. Segundo o próprio Dahmer, que após sua prisão depôs por horas e contou todos os detalhes de seus crimes, ele estava preparando um altar com parte dos corpos de suas vítimas e o objetivo é ainda mais assustador. Ele queria garantir que se sentiria em casa. O próximo passo que foi impedido era construir uma cadeira de couro humana. Antes de ser pego pelos assassinatos, Dahmer já havia sido condenado anteriormente por abusar sexualmente do irmão. No entanto, os assassinatos que cometeu nos anos posteriores só foram descobertos após sua prisão. Desde então, ele ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee, cidade onde todos esses casos ocorreram. Inclusive, é daí que vem o título original da série, Dahmer Monster. Poucas pessoas sabem, mas Jeffrey Dahmer cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos, 3 semanas após sua formatura em 1978. Na ocasião, ele dava carona para Steve Hicks, que estava prestes a completar 19 anos, estava a caminho de um show. Porém, o assassino convidou para sua casa, onde o estrangulou até a morte. No outro dia, Hicks foi dissecado e enterrado para depois ter seus ossos raspados e destruídos. A série trata um pouco mais sobre esse caso tenebroso em cenas que fizeram muitos espectadores virarem de cabeça para baixo. Mas se você já assistiu, vai assistir, comenta aí logo abaixo e não deixe de curtir o vídeo e seguir o canal. Sua colaboração é muito importante para que eu possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima!